A regra da cadeia é uma regra da derivada que me dá como fazer uma derivada de uma função composta, certo? A gente conhece muitas delas. E aqui a gente vai estudar muitos exemplos para resolver esse tipo de derivadas. A regra da cadeia fala, se y for diferenciável em x e f for diferenciável em f de x, então a função composta f grande, que é igual a f composta y, definida por f de x igual a f avaliada em y de x, é derivável em x e f' é dado pela seguinte fórmula. F' é igual a derivada externa avaliada no ponto y de x, multiplicando a derivada interna, a derivada da função interna, que é y'. Ou você pode escrever isto em notação de Leibniz, como se você escreve y igual a f de u e u igual a uma função de x, e as duas forem deriváveis, então você escreve dy como dx, dy derivada com respeito a x igual a derivada de y com respeito a u, multiplicando a derivada de u com respeito a y, tá bom? Então, isto aqui é importante e realmente a gente faz muitas coisas com isto, por exemplo, no caso das integrais, o que permite a gente fazer mudança de variável é a regra da cadeia. Então, realmente, vamos aplicar muitos exemplos, ou vamos tentar fazer né? Por exemplo, vamos encontrar f' de x, onde f de x vem dado por essa formulinha aqui. Pronto. Então, a gente, o que tem, se você nota, qual a função de fora, a f e a função interna, y, vamos chamar igual para a gente identificar elas, né? Então, você pode dizer que f de x é igual a raiz de x, e y de x é igual a x quadrado mais 1, esse polinômio ou essa parábola aí. Então, você pode notar que, se você compõe y, f em y de x, isso aí é igual a raiz de y de x, o que é igual a raiz de x quadrado mais 1. Tá bom? Que a gente fez somente aplicar a definição do f e do y. Então, a gente, pela regra da cadeia, a gente tem que f' de x, certo? Isto aqui é f de x, certo? Porque essa é a definição. F grande de x. Então, f' de x é igual a f' avaliado em y de x, multiplicando y' de x. Tá bom? Então, isso aí fica. F', a gente sabe. Vamos escrever aqui em vermelho, talvez. F' é de x, a gente sabe pela regra da potência, que esto aqui é como x 1/2, então fica 1/2 de raiz de x, certo? Aqui, raiz de x. E y' de x, a gente sabe que isso é um polinômio e isso é 2x, certo? A derivada da suma da derivada de uma constante é 0 e a derivada de x quadrado é 2 por 2x. Então, a gente tem f' de x é
1 dividido 2 raiz. Mas você não está avaliando em x, você está avaliando em y de x. Então, y de x multiplicando, y' de x é 2x. Aí você se está avaliando no mesmo x. O que fica, y de x é x quadrado mais 1, certo? Então, isso fica 2x. Bom, você tem esse 2, simplifica com este 2, e fica x no numerador, e no denominador fica raiz de y de x, mais y de x é x quadrado mais 1. Então, o que eu recomendo para você é fazer muito exercício de regra da cadeia, todos esses exercícios que tem ali no... Não sei por que está x, não sabe. No James Stewart, porque a prática é o que faz você entender o que a gente está fazendo. Tem um chat aqui. Ah, não, isso não é bom dia. Bom dia para todo mundo. O que mais? Então, a gente já tem f' de x. Ah, agora aqui, olha. Eu posso chamar f de x igual a seno de x. E y de x igual a x quadrado. Certo? Vamos. Esta é a solução. Então, não há y é igual a f avaliado em y de x. ¿Certo? Porque eso es seno de x cuadrado, que es seno de y de x. Isso significa seno de x quadrado. Agora, a gente vai ter que a derivada do seno, a gente sabe que é o cosseno, certo? F' de x é igual a cosseno de x. E a derivada de x quadrado é igual a 2x. Então, a gente tem que y', no caso A, y' é igual, pela regra da cadeia, é igual a derivada de f avaliada em y de x por a derivada do y avaliada em x. Isso a gente fala a derivada externa pela derivada interna, porque y é a função que está interna no caso A, certo? No caso B é ao contrário. Isso aí fica y' igual a derivada de f é cosseno avaliado em y de x e y' é 2x avaliado no mesmo x, ele fica igual. Isso aí fica, vamos trazer o 2x para frente, somente para ficar mais bonito. E cosseno de y de x é somente cosseno de x quadrado. Tá bom? Então, esse é y'. Agora, no caso B, note que y é igual a y de f de x, porque y é igual a f de x ao quadrado, certo? Porque y es x ao quadrado avaliado en f de x es f de x ao quadrado, e f de x é igual a seno de x. Então, você tem seno de x ao quadrado. A gente escreve deste jeito. Se a gente lembra como é y no caso, y no caso B, tem essa coisa aí. É, que implica, pela regra da cadeia, que y' é igual, então, a y' avaliado em f de x, ou seja, a derivada externa pela derivada interna, avaliado nos pontos respectivos. Então, a gente tem que y' é igual a 2x, né? Mas aqui não é x, sino f de x, porque a gente está avaliando em f de x. E f' é simplesmente cosseno de x. Agora, f de x, a gente sabe que é seno de x, certo?
Aqui tem seno de x. Então, isso fica 2 seno de x por cosseno de x. A gente pode deixar assim, ou talvez não. Mas tem uma identidade que fala sobre essa relação. E vou lembrar aqui, você pode deixar aqui, mas vou lembrar aqui porque eu quero que vocês tenham presentes as identidades trigonométricas. Se você olha, isso é seno de x, cosseno de x, mais seno de x. Isso aí, Nicole. Cosseno de x. A gente tem um semestre bem particular, né? É um período bem particular que é o período letivo. Então, aqui como as provas a gente tem que responder por seleção simples, você tem que saber como levar ela para outras expressões. Isto aqui é seno de 2x. Isso é somente aplicar aquela formulinha que vou lembrar aqui, porque não quero que você tenha presente, mas seno de um ângulo alfa mais um ângulo beta é igual a seno de alfa por cosseno de beta mais seno de beta por cosseno de alfa. E isso aí, você aqui tem alfa e beta iguais, que é x e x. Então, você suma eles e fica 2x. E você poderia deixar a resposta até aqui, ou poderia deixar até aqui. Em uma prova normal, qualquer das duas respostas estaria bom, mas agora como estamos neste semestre, você tem que ter alguma seleção e pode que a resposta correta esteja desta forma ou esteja desta forma. Então, por isso, acho importante você ter presente as identidades trigonométricas. A regra de potência combinada com a regra da cadeia fica da seguinte forma. Se n for qualquer número real, lembra que a regra da potência a gente concluiu para n qualquer número real, e u for uma função de x, ou seja, se escreve de uma forma g de x, for derivável, então você escreve que a derivada com respeito a x de u na potência n, então você deriva, exatamente, você deriva u na n, que é a derivada externa pela derivada interna, que é o que a gente sabe, mas a gente sabe que a derivada de u na n é simplesmente você desce o expoente e deixa um expoente menor. Alternativamente, você pode denotar isso aí como a derivada com respeito a x de y de x na potência n, você desce o expoente, fica com um expoente menor e multiplica pela derivada interna. De novo, tenta fazer a maioria de exercícios que você puder aplicando esse tipo de regra. Eu fiz alguma coisa aqui? Ah, já. Uhum. Então, por exemplo, solução. Aqui a gente vai tentar não especificar quem é tua função interna e quem não, porque realmente você precisa fazer exercícios rapidamente. Então você tem, por isso eu falo, tem que ter muita prática para você saber identificar. Vamos tentar fazer isso aqui, sem identificar quem é tua função externa e tua função interna. Mas na mente você sabe que a função externa é x na potência c e a função interna é x cubo menos 1. Então, realmente você tem y igual a derivada da função interna. Você desce o c e deixa x cubo menos 1, x cubo menos 1 na potência 100 menos 1, certo? Esse 100 é como teu n na derivada da potência. E isso você multiplica pela derivada interna. A derivada interna que é x cubo menos 1, linha, né? Mas você sabe, isso aqui fica 100, x cubo menos 1, aqui fica 99, e aqui fica a derivada de
de um polinômio, a gente já sabe fazer. Isso aí fica 3x². E a derivada de menos 1, como é uma constante, isso é zero, então fica 3x² somente. O que fica 3 por 100, 300, certo? E fica x² multiplicando x³ menos 1 na potência 99. Então é isso, olha. Fazer isso muitas vezes. Aqui a gente tem a mesma coisa. A gente tem uma potência e adentro tem um polinômio. Somente que aqui a potência já não é 100, sino é um número negativo e de passo ele é racional. Note que f de x você o pode escrever como x² mais x mais 1 na potência menos 1/3, certo? O menos porque está no denominador e 1/3 porque é raiz cúbica. Então, f' de x é igual. Então, você desce a potência menos 1/3 fica x² mais x mais 1 menos 1/3 menos 1 e multiplica pela derivada interna, x² mais x mais 1, linha, né? Você poderia derivar diretamente, mas eu quero que fique claro que a gente está fazendo, depois a gente faz um pouquinho mais direito. Então, fica menos 1/3 x² mais x mais 1 na potência menos 4/3, certo? Aqui fica a derivada de x² é 2x, a derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Então, isso fica 2x mais 1. E você poderia reescrever isto como menos. Acima tem 1, que este é 1 que multiplica 2x mais 1. E embaixo você tem 3 multiplicando a raiz cúbica. A raiz cúbica de x² mais x mais 1 na potência 4. Certo? Se você quer escrever assim. E de novo, você poderia deixar até aqui, ou poderia deixar até aqui, ou levar, talvez comutar, fazer alguma coisa para levar alguma expressão das opções que você tenha na escolha. No momento que você esteja fazendo alguma prova. Vamos continuar. Agora, encontra a derivada disto. A gente faz o mesmo, somente que agora a função interna não é uma função polinomial, agora é uma função racional. A gente tem um quociente dentro daquela potência. Então, a vida não sempre é tão bonita de sempre deixar um polinômio no interior, certo? Então, g' de t, o mesmo que a gente faz para x, faz para t, a gente aqui está realmente derivando com respeito a t. Isso é importante, você tem que ter presente com respeito a quem você está derivando. Então, isso aí fica 9 por no interno t menos 2 dividido 2t mais 1 na potência 9 menos 1 pela derivada interna, que é a derivada do que está dentro, t menos 2, 2t mais 1, linha, né? Que é o que a gente está derivando. Então, isto aqui fica 9 por t menos 2, 2t mais 1, na potência 8. E aqui, a derivada de um quociente, a gente sabe já das aulas anteriores que isso aí é a derivada o de acima, vou escrever por si alguém esqueceu, vou escrever em notação linha. A derivada o de acima multiplicado por o de baixo, o denominador, mais 1, menos
a derivada o da cima sin derivar, de menos 2, por o denominador derivado, linha, dividido pelo denominador ao quadrado, certo? Acho que um dia eu esqueci. Então, isso aqui fica igual 9t menos 2, 2t mais 1, na potência 8. E aqui fica a derivada de t menos 2 é 1, porque a derivada de t com respeito a t é 1, como a derivada de x com respeito a x é 1, certo? Igual. E fica somente, então, 2t mais 1 menos, e a derivada de, bom, t menos 2, e a derivada de 2t é 2, e a derivada de 1 é 0, então isso fica aqui multiplicando 2. Aqui embaixo fica igual 2t mais 1 ao quadrado. Eu poderia multiplicar denominador com denominador, né? Porque tem 2t mais 1 na 8 e 2t mais 1 ao quadrado, ficaria 2t mais 1 na potência 10. Então, isso aí fica 9. Aqui tem t menos 2 na potência 8. E aqui embaixo é 2t mais 1 na potência 10, certo? Eu trouxe este denominador multiplicando este. Lembrei que estes aqui, eles estão multiplicando e é igual a multiplicar numerador com numerador pelo denominador. E tudo isso é multiplicado por, então a gente tem aqui 2t mais 1 menos 2t, menos por menos mais 4. Fiz distributiva com o menos e com o 2. Ficou menos 2t, menos por menos, mais com o 2, ficou 2 por 2, 4. Então, este 2t vai com este 2t e ficou o quê? 5, né? Se talvez não errei nos sinais. Então, fica 5 por 9, 45. Fica 45. T menos 2 na potência 8 dividido por 2t mais 1 na potência 10. E pronto. Isso aí já é uma expressão que acho que não tem como mais ser expressa. Agora, bom, aqui tem a derivada de y na potência seno de x. Agora, tinha uma confusão, não sei porquê, mas acho que eu fiz nas últimas 3 aulas esta derivada aqui. Tinha um aluno com essa confusão, que a derivada de ex era ele mesmo. Eu lembro que eu fiz isso nas últimas 3 aulas, mas não sei por que tinha uma confusão ali, de que isso aí não era isso. Mas tudo bom. Então, solução. A gente faz de novo regra da cadeia, certo? Então, você vê y', isso é igual a e de seno de x'. E isso é igual a e seno de x, porque essa é a derivada externa, pela derivada interna, seno de x'. Y eso es igual a e seno de x por la derivada do seno é o cosseno de x. Aqui a minha função externa, vou esclarecer, mas vou fazer aqui em verde porque já não é, a resposta do exercício é isso. Y era igual, se você chamava f de x igual a e na potência x e y de x igual a seno de x, então, seno de x, então você tinha que f avaliado em y de x
era igual a E na potência G de X, ou seja, que é igual a E seno de X. Tá bom? E o que a gente fez aqui foi simplesmente aplicar regra da cadeia. A derivada externa, que é a derivada de f é E a la x avaliado em y de x, que é seno de x, pela derivada interna, que é a derivada do y. Tá bom? Isso aqui é y' avaliado em x, e isso aqui era f' avaliado em y de x. Isso aí você tem que ter claro o que você está derivando, tá bom? Então a resposta simplesmente é esta que está em azul. Esta é a tua resposta. Ah, a gente ficou outro dia com essa dúvida que de fato eu falei para vocês antes da prova, tentem dar isto por certo, por se acaso sair na prova, porque tinha uma confusão aí. Mas tudo bom. Então a gente tem este exemplo aqui. Então a gente tem. E isto que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer muitas vezes. E é importante aprender esta técnica que eu vou fazer agora, porque, de novo, vai fazer muitas vezes. Então, você pode ver, note, tá bom? Que A na potência x é igual a E a la logaritmo natural de A na potência x. ¿Por quê? Porque E e logaritmo natural são funções, e uma é uma função da outra. Logaritmo natural de A é igual... ¿Terminaste? É igual a A, certo? E também você tem que logaritmo natural, que às vezes você vai precisar ao contrário. A veces tem também que logaritmo natural, vamos a escribir en verde porque no es lo que estamos usando, mas a veces también você vai precisar ao contrário. O logaritmo natural de E na potência A é igual a... Isso porque elas são, o logaritmo natural e exponencial, elas são uma inversa da outra, certo? Então a gente continua, o que leva que a x... Ajá, mas esta aqui, logo, a na potência x é o mesmo. Como você tem duas potências, a potência de uma potência, o produto das potências, você tem que isto aqui é x por logaritmo natural de A. Certo? Vamos colocar o A talvez entre parênteses, talvez não. A vezes é bom colocar entre parênteses para a gente ter claro até onde é que é tomado o logaritmo. Tá bom? Como você quiser, dependendo. Mas pelo menos aqui, que a minha letra é bem confusa, então é importante. Então, você tem, pode aplicar regra da cadeia, né? Você tem que f de x é igual a ex e y de x você pega igual a x logaritmo natural de A. Então, você tem que f' de x é igual a ela mesma, né? É x, porque a gente já sabe. E isto aqui, y' de x. Como a gente está derivando com respeito a x, logaritmo natural de A é constante, porque x varia, o logaritmo natural de A não se importa qual o valor do x. Então, e a derivada do x é igual a 1, então essa derivada simplesmente fica o logaritmo natural de A. Tá bom? Então, note que AX assim como AX, vou escrever aqui embaixo porque apareceu um comentário.
AX é igual a F avaliado em Y de X, né? Que é igual a E de Y de X, que é igual a E de X logaritmo natural de A. Tá bom? Então, a gente tem, pela regra da cadeia, você, quando tenha mais prática, você vai fazer este tipo de exercício bem mais rápido. A gente tem que AX' é igual a derivada de F avaliado em Y de X pela derivada interna, que é a derivada de Y avaliado em X. Agora, a derivada do F é simplesmente X, então, isso fica E de Y de X, e a derivada de Y' é logaritmo natural de A. Agora, E de Y de X é X logaritmo natural de A, pelo logaritmo natural de A. Você pode trazer esse logaritmo aqui para frente, como você quiser. Agora, isso aqui, você pode, pela mesma razão de que o logaritmo de A é A, isso aqui você pode ver como é logaritmo natural de A na potência X, tá bom? Lembre que a potência de uma potência é o produto das potências. Então, isso é somente propriedades de potências. E é inversa do logaritmo, então isso fica A na potência X pelo logaritmo natural de A. Então, agora você sabe calcular a derivada de, por exemplo, 3 na potência X, 5 na potência X, e um monte dessas coisas, aplicando esta propriedade que a gente prova a partir da regra da cadeia. Aqui tem de novo uma outra, aqui deveria ter uma com, em vez de exponencial, outra, né? Mas tudo bom. Solução. Y', a gente vai fazer direto para ver se sai. A derivada externa na X é a mesma avaliada na função interna, que é seno de 3θ. Aqui a gente realmente está derivando com respeito a θ, tá bom? A gente está derivando de y com respeito a θ. E isso aí é igual a y', simplesmente porque você pode pensar que o θ é sua única variável, pode chamar ela de x. Você não se preocupa com isso. Então, igualmente, você aplica a regra da cadeia, e isso é da secante de 3θ pela derivada da secante de 3θ. A derivada da secante é, acho que é a secante por la tangente, né? Ou menos secante por tangente. Quem lembra aí? Ninguém lembra. É secante vezes tangente mesmo, professor. Não tem o menos, né? Bom, Não. obrigada. Então, isso aí fica secante, mas ainda falta aplicar uma derivada interna, né? Então, isso aí, a secante em 3θ pela tangente de 3θ. Agora, a gente tem que avaliar a derivada interna ainda, né? De 3θ. A gente aqui faz derivada da cadeia composta de novo. Faz 3 vezes. Porque se você olha, isto aqui é uma função externa e isto aqui é uma função interna. Você tem que fazer o mesmo que a gente faz lá. Então, a derivada de 3θ é 3, e eu posso trazer esse 3 para cá para frente, que fica E da secante de 3θ pela secante de 3θ pela tangente de 3θ. Vou marcar aqui, esta é sua linha aqui, a derivada de 3 linhas, esse 3 que a gente tem aqui.
Uhum. Que mais outro exercício a gente tem aqui? Ah, o seno ou cosseno da tangente. De novo, como no anterior, você tem três funções. Você tem o seno é tua função externa primeiro e depois o cosseno passa a ser interna a externa. Então, você tem o seguinte. Você pode aplicar diretamente, pode fazer por passo, como a gente fez no anterior, que a gente fez um primeiro e depois o outro. Pode fazer mais rápido, não sei. Como você quiser. Por isso eu falo que tem que fazer muito sempre. Então, f' de x é igual a seno. Bom, a derivada do seno é o cosseno, né? Então, é cosseno avaliado na função interna, que é cosseno da tangente de x pela derivada interna, que é cosseno da tangente de x. Isso aqui, derivada, que é a tua derivada. Então, a gente tem, fica com isto igual, cosseno do cosseno, que é uma coisa bem feia, do tangente de x. E aqui fica, agora você tem que a tua função externa é o cosseno e a função interna é a tangente. Então, a derivada do cosseno é o menos seno, avaliado na função interna, que é tangente de x, multiplicando a derivada interna, que é a derivada da tangente de x, certo? Então, a gente tem um menos que pode trazer para cá para fora. Então, a gente tem cosseno do cosseno da tangente de x. É bem feio, mas depois que você faz, é até fácil. É uma coisa somente que tem essa aparência de ser difícil, mas não é. Então, o menos tire para lá para frente, tangente de x. E a derivada da tangente é a secante quadrado ou menos secante? Secante ao quadrado. Tá bom, obrigada. E a vezes fica com essa confusão. Aham. Então, fica secante quadrado. E pronto, essa é a tua derivada. Olha que coisa feia. Mas é normal porque você tem três funções, uma interna, outra interna, que tem outra mais interna, tem três funções. E, olha, você tem 1, 2, 3 coisas multiplicando. Então, você aí vê que tem sentido porque você aplicou 3 vezes regra da cadeia. Cada vez que você aplica, tem uma função externa por a derivada de alguma interna. Vamos fazer este exercício que está proposto no livro. O 17 está em vermelho, assim que deve ser difícil, né? Vamos ver. Mas acho que não é difícil, é somente passo a passo. Porque no final deu menos cosseno. Qual menos cosseno? Esse aqui era porque a derivada, olha, a derivada do cosseno que fiz aqui é menos seno. Então, este menos, tudo isto está multiplicando. Esse menos eu coloquei fora. Somente para escrever mais bonito. Somente um jeito de escrever. Este menos é o menos que está aqui. ¿Sí? Ok. Todo isso está multiplicando um com o outro. Isso não é uma suma, uma resta, não. Por isso tem esse parênteses grande aqui. Tá bom? Então, é uma multiplicação. Então, a gente vai fazer este exercício aqui que está no livro, antes de começar com derivada implícita. Derivada implícita, vou somente introduzir e fazer uns 2 exercícios, porque a próxima aula a gente estuda talvez com mais detalhe e mais exemplo. Então, vamos fazer este exercício aqui. Solução. Primeiro que a gente tem um produto de funções que a gente sabe multiplicar. Esto multiplicado por esto, certo? Então, a gente pode ver isto do seguinte. Primeira coisa que a gente aplica é regra do produto. F' de x é igual. Então, aqui vou aplicar regra do produto. Tá bom? Produto. Então,
A que fala a regra do produto? Fala a derivado primeiro, 2x menos 3 na 4, derivado pelo segundo sem derivar, x quadrado mais x mais 1 na potência 5, mais o primeiro sem derivar, que é 2x menos 3 na potência 4, pelo segundo derivado, que é x quadrado mais x mais 1 na potência 5, derivado, certo? Isso que a gente faz com regra do produto. Então, a gente tem que a derivada, fica uma coisa bem longa, já vi. A derivada da potência de 4, a gente agora faz regra da cadeia. Vamos escrever aqui em vermelhinho. Cadeia, né? Cadeia. Então, a gente faz por regra da cadeia, faz isto aqui, desce ao 4, fica 2x menos 3 na potência 4 menos 1, 3, pela derivada interna, 2x menos 3 derivado. Este aqui, derivado, é tudo isto, tá bom? Agora, este está sem derivar, ele fica igual, x quadrado mais x mais 1 na potência 5. Agora, mais 2x menos 3 na potência 4, que não está derivado. E por regra da cadeia, a gente tem que excluir 5 pelo x quadrado mais x mais 1 na potência 5 menos 1, 4, pela derivada interna. X quadrado mais x mais 1, linha. E de novo, este aqui, vamos chamar de verde, esta derivada aqui é tudo isto. Isso aí a gente aplica a regra da cadeia. Então, aqui fica simplesmente a derivada de 2x menos 3 é 2, né? Então, isso aqui fica 8 por 2x menos 3 ao cubo. ¿Sí? Esto aquí porque esta derivada aquí, voy a escribir aquí, esta derivada es igual a 2. Talvez não ficou muito claro esse 2. É igual a 2. E então a gente multiplica por x quadrado mais x mais 1 na potência 5. Aqui tem mais 2x menos 3 na potência 4. E aqui a gente tinha a derivada, bom, tem 5, que eu poderia levar para frente, agora levo quadrado mais x mais 1 na potência 4. E a derivada de x quadrado é 2x. E a derivada de x é 1. Certo? E a derivada é 1 é 0. Então, simplesmente fica isso. O que a gente obtém no final é um polinômio bem feio. Não vamos dizer bonito porque. Então, isso aqui fica igual a... Aqui para frente você... Bom, fazer a multiplicação desses polinômios aí, ou que tem cubo, ou que tem 5, é bem feio. Você deixa assim, né? 8, 2x menos 3 menos 3 ao cubo, x quadrado mais x mais 1 ao 5. Aqui tinha um 5 que posso trazer para frente, né? Mais 5 multiplicando 2x menos 3 na potência 4 por
x cuadrado más x más 1, la potencia 4 también. Así porque, para ver. X a 4, así, ok. Por multiplicando 2x mais 1. Isso aí já é bem feio para fazer alguma coisa. Acho que é isso mais bem ou mais simplificado que você pode ter. Tem alguma pergunta? 8 não pode fazer distributiva e o 5 também. Qual 8? Tem 8. Ah, então ele, para entrar, por exemplo, 8, para ele entrar aqui dentro, ele teria que entrar como raiz cúbica de 8, que é 2, né? E você poderia entrar como 2 e multiplicar, mas não precisa, em geral, se você quiser, pode fazer. Agora, o 5 para entrar, por exemplo, em este, ele teria que entrar como raiz quarta de 5, ou em este, ele teria que entrar como raiz quarta de 5. Em este, ele se pode entrar como 5, porque não tem nenhuma potência aqui. Então, ficaria 10x mais 5. Mas, em geral, você considera uma expressão simplificada quando você traz os fatores comuns para fora, sim? Mas você pode, com certeza pode. Mas, como te falei, uma expressão simplificada você faz o que você chama de trazer em evidência aqueles fatores. Tá bom? Então, vamos continuar. Acho que tinha mais um exercício. Este aqui também está em vermelhinho e está no livro, assim que deve ser difícil. Ah, eu fiz com o ímpar, olha. Esse aqui também era ímpar. E o livro faz somente soluções para o ímpar. Não sei porquê. Bom, então, F' de t, isso é a derivada externa. A derivada exponencial é a exponencial. Então, E, t avaliada na função interna. Aqui tem 4 funções, certo? Seno de 2t. Pela derivada interna. Vai ver que vamos a aplicar 4 veces a regra da cadeia. 2t, linha. Aqui a gente somente aplica a regra da cadeia. Agora aqui, isto aqui fica, já não tem mais linha, fica igual seno de 2t. E a derivada isto, a gente tem um produto, certo? Então, a gente tem a derivada do primeiro, que é o 1, então tem seno de 2t, mais o primeiro sem derivar pela derivada do segundo. E a derivada do segundo é o cosseno de 2t. Certo? Esto era cosseno de 2t linha. Tá? Aqui 2t linha. Porque aqui é a derivada de t, que é 1, e a derivada dos... Não, aqui fiz. Eu sou toda doida, já va. Fiz uma coisa louca aqui. Voy a escribir así para ficar claro cuando aplique o seno. Esto es seno de 2t linha. Tá bom? Então, a gente tem que isso aqui tem que aplicar regra da cadeia, certo? Eu estava fazendo sem aplicar, depois vi alguma coisa estranha aí. Et seno de 2t, tudo isso em potência. E embaixo tem, já não tem mais que derivar aqui, isso é somente seno de 2t mais t. Então, a gente tem seno, a derivada do seno é o cosseno de 2t pela derivada interna, que é 2t, que é a função que a gente tem interna naquele cosseno. Então, isso aqui fica, de novo, ele não tem que mudar, não estou fazendo nada. Seno de 2t por a suma seno de 2t mais a derivada de 2t é 2. Esse é 2, posso trazer para cá. 2t por cosseno de 2t. Isso aí já deveria ser uma resposta.
Quero que fique claro que a derivada de 2t é 2, sim? Não vai pensar que esse 2t não sei o quê. Bem, quem sabe de onde. Então, pronto, a gente tem mais um exercício. E acho que agora sim vamos começar com derivada implícita. Olha, quando a gente tem uma função, que é como a gente tem tido até agora, coisas do tipo, como a gente tinha aqui, né? Que você poderia expressar o y em função do t de certas funções, combinações, composta, multiplicação, potência, não sei o quê. Mas você podia expressar o y em função do t. Mas, em geral, a gente não tem isso. Você não pode expressar o y em função do t tão simplesmente assim. Mas, se você olha, trocado o valor do x nessa equação, você obtém dois valores do y. Então, realmente, você não pode expressar ela como o y como uma função de x, porque lembra que para ser função, a cada x assinamos somente um y. Mas você poderia estudar ela por partes. Por exemplo, uma das duas partes é considerar deste tipo a circunferência parte acima ou a circunferência parte embaixo. Você também poderia considerar a circunferência dos lados, somente este ou esta parte daqui, certo? Ou talvez fazer assim, não sei o quê. Mas para você ter uma função que é para cada x, assim um y, então essa aí não seria. Mas por que falo isso? Falo isto por que motivo? Porque você tem que derivar algumas vezes e encontrar, especialmente para o pessoal que se dedica para fazer equações, tem toda uma linha de pesquisa aí. Você tem que derivar e encontrar o valor de y', mesmo ela não seja uma função do x, você pode separadamente pensar ela como uma função de x, assim como você faz no caso B e no caso C. Então, você pode derivar ela implicitamente, que é o que a gente vai fazer hoje. Tem um outro exemplo, por exemplo, aqui, você não pode expressar o y em uma expressão explícita do x, mas você tem uma expressão, o que a gente chama implícita. Esse tipo de expressões a gente chama implícita e quando deriva elas, é que a gente chama de derivada implícita. Mas você vê isso aqui de novo não é uma função, mas você poderia estudar ela por partes, expressar ela em certas equações, como a gente fez na circunferência, e obter que se é uma função que é para cada x, assigno somente um y. E estudar ela por partes, e assim derivar ela. Mas pronto, a gente não se preocupa muito com isso, qual parte você está derivando, qual parte não, senão você o que faz. Que é o que você vai fazer? Bom, por exemplo, no primeiro exemplo, temos x quadrado mais y quadrado igual a 25, que é uma equação implícita do y. Encontre dy com respeito a x. E então, aqui é onde entra uma das coisas onde entra a importância da regra da cadeia. A gente tem a importância da regra da cadeia e começa nesta parte porque você faz o seguinte. Você tem... Vamos ver. Solução. Você tem que, se duas funções são iguais, então suas derivadas devem ser iguais, certo? Então, você, o que faz? Faz o seguinte, x quadrado mais y quadrado é igual a 25, né? Então, se elas são iguais, as suas derivadas, com respeito a x, devem ser iguais, certo? A gente deriva com respeito a x nas duas partes da igualdade. Então, a gente obtém
A derivada com respeito a x, de novo. A gente somente aplica todas aquelas coisas que a gente fez. Agora, você imagina que o y é uma função do x. Sim? Y deve ser alguma função do x. E por isso, aí é onde vai entrar a regra da cadeia. A derivada suma é a suma das derivadas. Somente a gente aplica o que a gente sabe. Então, isso é derivada com respeito a x de x quadrado mais a derivada com respeito a x do y quadrado igual a... Professora, você botou derivada com respeito a y. É. Obrigada. Obrigadão. Y quadrado. Estou derivando, estou distribuyendo a mesma derivada. Muito bom. E agora, isto aqui, não, se muda o x, não muda ele é constante. Então, a derivada de uma constante, a gente sabe que é zero. Então, a derivada com respeito a x do x quadrado, a gente já sabe que isso aí é 2x, certo? Desce o expoente e fica x a la 2 menos 1, que é x. Agora, aqui a gente aplica a regra da cadeia. Isto aqui é 2 vezes y pela derivada interna de y com respeito a x. Igual a 0. Agora a pergunta, fica claro quando eu escrevo isto aqui igual a isto aqui? Fica, certo? O que a gente faz aí, eu vou escrever aqui em clarinho. É como se eu tivesse y como uma função, o que eu imagino, né? Y de x. E eu imagino f de x igual a x quadrado, por exemplo. Então, você avalia f em y de x, sim? F em y de x. Certo? E isso aí é y de x ao quadrado. Eu somente estou explicando o que estou fazendo aí. Avaliar f, então, em vez de x, tenho y de x. E você pode imaginar não, você desta primeira parte tem que isso é y quadrado. Então, quando você deriva com respeito a x a y quadrado, você é o mesmo que você está tendo a derivada com respeito... Ai, voltei a fazer a mesma coisa, Google. Ele me fala e eu venho e faço a mesma coisa. Então, isso aqui, a derivada com respeito a x de y quadrado, a derivada com respeito a x de f de y de x, né? Mas a gente sabe pela regra da cadeia que isso aqui é f' avaliado em y de x por la derivada interna, que posso escrever y' ou posso escrever d com respeito a x de y de x. Então, a derivada de y por esta parte aqui, y' de x é 2x, certo? Então, a gente tem que isto aqui é 2. Caraca, isto é f. F'. Então, isso aqui é f', 2x, mas você não está avaliando em x, você está avaliando em y de x. Aqui fica 2y de x por d de x de y de x. Certo? Então, você, o y de x, substitui de novo, porque y de x é o y, que tem aqui. Então, isso fica 2y por a derivada com respeito a x de y. Tá bom? É somente o que a gente faz quando eu fiz esta igualdade aqui. Depois você pode fazer mais exercício para ficar mais claro e ter as ideias mais melhores. Então, a pergunta era do exercício que
encontre DY com respeito a X. Então, DY com respeito a X, você pode... Isso implica que 2Y DY com respeito a X, isso é igual a menos 2x, né? Então, isso implica DY com respeito a X é igual a menos X dividido Y, certo? Porque este 2 vai com este 2 e fica menos X dividido Y. Então, a gente já tem uma equação onde Y a gente não sabe o que é, mas imagina que por partes ela pode ser expressa por essa função de x que não é explícita, certo? Não é uma função explícita como a gente tem quando y é igual a seno x, por exemplo. Agora a pergunta é, encontre a equação da reta tangente no ponto 3, 4. B. Como no ponto 3, 4 temos que dy com respeito a x é igual a menos. Então, esta é tu variável x, esta é tu variável y, que a gente está tendo. A gente está tendo que isto é menos 3 dividido 4. Aqui você, antes a gente simplesmente avaliava aquela derivada em x, pero era porque o y a gente poderia obter por alguma expressão explícita, certo? Então, neste caso, e em todo tipo de exercício que a gente tem deste tipo, o ponto y tem que ser dado, tanto o x como o y, porque em quase todas as equações você vai precisar o valor do y, tá bom? Então, como isso é igual, a gente sai da definição da derivada, então, caraca, que escrevi aqui. Então, bom, você talvez imagine o que eu falei. Então, este aqui é o declive pela definição de derivada. Esto é o declive, certo? O declive da reta tangente do gráfico neste ponto. Então, a equação da reta tangente ao gráfico no ponto 3, 4 é, então, é y pelo declive da reta, que é menos 4, menos 3 quartos. ¿Sí? Este de valor é obtido pelo declive da reta. Agora, multiplicando x menos o x que a gente conhece, vou chamar de azul talvez. Azul é o valor que eu vou colocar aqui. Isso aí é o menos 3 mais o y que a gente conhece, que é 4. E esse aí vou colorear de este é o 4, tá bom? Isso é somente a equação de uma reta que a gente tem estudado no curso e você deveria saber de pré-cálculo. Então, você poderia expressar essa, deixar até aí, mas, de novo, você tem que levar a melhor expressão possível. Isso fica y igual a menos 3 quartos 2x. Agora, menos, por menos mais 9 quartos, mais 4. Isso aí é 16 quartos, 25 dividido 4, né? Isso implica que y é igual a 25 dividido 4 menos 3 quartos. Entonces, x. Somente como t e 9 quartos mais 4, acho que é 25 quartos. Dividido 4. Ah, não entendo muito bem a diferença.
Ajá, vamos a tentar responder a pergunta da Mayra. Es la pregunta, ¿cuál diferencia entre D con respecto a X e dy com respeito a dx? Então, tem uma diferença, mas é muito sutil e talvez você pode imaginar que não tem diferença. Se eu falo de a derivada com respeito a y, estou dizendo que posso derivar qualquer coisa. Por exemplo, posso derivar f de x, posso derivar dx de alguma coisa, x quadrado menos 2, e posso fazer isto. Para isso, é esta notação, que derivo com respeito a x alguma coisa, ¿sí? E esta notação y é porque eu estou fazendo de y com respeito a x, é somente que estou derivando com respeito a x, y. ¿Sí? É isso que estou fazendo. Esta notação que a gente tem aqui em verde é somente que estou fazendo isto. Y, às vezes, é representado como uma função de x. Por exemplo, se y vem dado por seno de x, por exemplo, então quando eu escrevo dy com respeito a x, eu estou escrevendo o mesmo que derivar com respeito a x, ou y, que é o mesmo derivar com respeito a x, seno de x. Neste caso, né? O y pode ter muitos valores com respeito a x, e não sempre ele tem por que ser um valor explícito, como a gente tem aqui. Às vezes tem que ele é um valor implícito. Tá bom? Que você não pode expressar, que como a gente tinha aqui, eu deixei isto aqui. Mas é o mesmo que eu esteja derivando com respeito a y. Então, por isso que o declive era isto aqui. Era quase o mesmo que a gente estava vendo, somente que aqui a gente está estudando por caso, a gente não está estudando em geral, porque você tem que separar os casos onde o y seja uma função do x. No primeiro, ele não é uma função, mas se você estuda por caso, estuda mais, você não se preocupe com isso, somente para você entender por que a gente pode fazer derivada implícita. Você não estuda por caso, mas localmente você implicitamente o está fazendo. O importante aqui é que você pode imaginar o y como uma função de x, que é o que eu escrevi aqui em verde. Sim? Não sei se ficou claro agora. Mas igualmente tenta fazer exercício, a Mayra e o Eduardo. Tentem fazer. Façam e depois você pode perguntar, trazer perguntas para cá para a aula, não tem problema, quase sempre fica um tempo depois da aula. Por exemplo, agora fica só um exercício e a gente vai ficar estudando algumas coisas da prova P1, que foram algumas perguntas. Que bom, Mayra. Mas, de novo, faça exercício, tente fazer, porque é o único jeito de a gente poder entender e compreender. E como já falei na prova, assim como foi na P1, vai ser na P2, não vai ser só sacar uma conta, também vai ser, olha, você entendeu realmente? E perguntas tipo, como vamos fazer ao final, que são perguntas que você não são difíceis, mas você tem que saber realmente os conceitos das coisas. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Vou pegar um pouquinho de água. Eu acho que está muito quente ultimamente. Então, a gente o que fez lá não tem muita diferença, é o mesmo que a gente vai fazer aqui e vai ficar fazendo em todo este tipo de exercícios de derivação implícita. Então, y', de novo, y' é o mesmo que derivada de y com respeito a x, ou se você quer, derivada do x com respeito a x
do y, tá? O mesmo. Então, a gente tem... Olha, é importante às vezes saber com respeito a quem estou derivando. Que quando aqui a gente tem um x e fica claro que y' é isto. Mas, às vezes tem duas variáveis, tem variáveis mais que todo quando a gente estuda cálculo de várias variáveis e você tem que especificar com respeito a quem está derivando, não como estava fazendo, porque não sei se lembra um momento que eu escrevi d de y. E se eu derivo d de y com respeito a y, isso é igual a 1, certo? Porque derivada, isso seria igual a 1. Mas tem que ter de x. Que graças a Deus o Guga ficou pendente disso aí. Então vamos continuar. Então, por esta igualdade, eu posso derivar a ambos lados, certo? Tenho que x cubo mais y cubo é igual a 6xy. Ah, maravilhoso. Então, derivo nas duas partes com respeito a x. Certo? Então, a gente tem que a derivada, suma das derivadas. Então, a gente tem que isso aí é igual derivada com respeito a x do x cubo mais a derivada com respeito a x do y cubo igual a, aqui tem um produto. Pede atribuições. Ok? Aqui tem a derivada de um produto e isso é igual a derivada. Você poderia trazer o 6 para fora ou simplesmente ficar. Então, a derivada com respeito a x de 6x pelo outro sem derivar, que é o y, né? Aqui você simplesmente está derivando com respeito ao que está dentro do parênteses. Se você quer, talvez vamos escrever o y para fora para não ficar confundindo. Então, o y sem derivar pela derivada. Esto aqui estou aplicando a regra do produto. Desse lado aqui e do primeiro lado apliquei regra da suma. De 6x mais, agora, a derivada, o 6x sem derivar, pela derivada do y. Certo? Simplesmente, desse lado, apliquei regra do produto. E deste lado, apliquei regra da suma. Sim? Então, volto para a cor. A derivada com respeito a x de x cubo, a gente sabe que isso aí é 3x quadrado, desse o expoente acima fica 3 menos 1, que é 2. Aqui fica a derivada de y cubo é 3y quadrado pela derivada interna. A derivada interna é a derivada com respeito a x do y. Aqui tem a derivada de 6x é simplesmente 6, então fica 6y. E a derivada com respeito a x, então fica 6x pela derivada do y com respeito a x, somente a notação. Isto aqui eu posso trocar também, em vez de deixar assim esse y, deixo assim, certo? Somente uma notação de y com respeito a x. Então, a gente tinha que fazer na primeira parte, encontrar o y', que é a derivada com respeito a y. Então, a gente passa, tem todo mundo de um lado, então fica 3y quadrado menos 6x, e saca o dy com respeito a x em evidência, fica 6y menos 3x quadrado, certo? Tem uma coisa aqui, 6y, porque tem... já. Acho que está ok, acho. Então,
A gente passa a dividir isso aqui e tem dy com respeito a x. Tem o numerador 6y menos 3x quadrado dividido 3y quadrado menos 6x. Então, a gente encontrou y'. E só notação, certo? Y' é igual a 6y menos 3x quadrado dividido 3y quadrado menos 6x. Y é uma função do x, realmente. Então, a segunda pergunta era: encontre a reta tangente no ponto 33. Ou seja, de novo, neste tipo de exercício, eles te dão o valor do x e o valor do y. Sempre, porque você não tem como adivinhar o valor do y, já que você não tem uma expressão. Bem, y' em 33, por dizer assim, é igual. Então, você tem o y, este é teu y, e este é teu x. Você somente substitui, né? Na equação. Então, tem 6 por 3 menos 3 por 3 ao quadrado. Aqui tem 3 por 3 ao quadrado menos 6 por 3. Acima fica, se você olhar, isso é menos 1. Nem tem que fazer o cálculo, mas pode fazer, não? 6 por 3, 18. Menos 27. Acima fica, abaixo fica 27 menos 18. E isso aí é 27 menos 7 mais 2, 9. Dividido 9. Ok, menos 1. E olha, como fala o livro, isso aí tem sentido, porque em 3,3 a reta tangente é desta forma e a gente já sabe que seu declive tem que ser negativo. Lembre que a gente estudou muito isso. Que uma reta dessa forma no plano cartesiano tem que ter um declive negativo. Então faz sentido, porque você olha aqui e eu tive que o declive dessa reta é negativo. É menos 1. Certo? Logo, o declive da reta tangente no ponto 3,3 é menos 1. Certo? Acho que era isso que perguntava. Vamos voltar. Aqui faz falta o quadro. Encontre. Eles perguntaram. Eles chamam de folha de descarte esta figurinha azul. Talvez não falei. Encontra a reta tangente no ponto bom. Pode ser encontra equação. E depois se les pergunta para não voltar, em qualquer ponto do primeiro quadrante, a reta é horizontal. Então, vamos terminar de responder a B. E assim, sua equação tangente. E assim, a sua equação é y igual. Então, tem o declive, que é menos 1, por x menos o x conhecido, que é 3, mais o y conhecido, que é 3. Também, o 3 e o 3 são iguais. Ou seja, que y é igual, menos por menos mais, 3, 6 menos x, certo? Essa é a equação da reta tangente no ponto 3,3. Agora a pergunta C fala quando a reta é horizontal. No primeiro quadrante. Então, a reta tangente é a palavra. Tangente é horizontal
quando y linha é igual a zero. O mesmo que a gente falou quando a gente tinha a derivada normal. Mas y linha vem dada por esta fórmula aqui, que a gente tem. Y linha. Y linha igual a zero é o mesmo que dizer que o numerador sea zero, certo? O sea, 6y sea igual a zero. 6y menos 3x sea igual a zero. O que implica que o numerador es cero, ¿cierto? ¿Cómo es? Ya esqueci. 6y menos 3x cuadrado igual a 0. Caraca, 6y menos 3x cuadrado igual a 0. O sea, 6y es igual a 3x cuadrado. Se você substitui esse valor na tua equação inicial, olha, quando você tem um problema deste tipo, você tem primeiro que pensar que coisa você tem e que coisa você sabe. Caraca, tem 4 mensagens aqui. Não pode... naquele que tinha... Sim, poderia também. Realmente, você nem teria que fazer essa conta no linha de 3, porque você ali tem um mesmo número abaixo que em cima, salvo por negativo, né? Você poderia simplesmente concluir menos 1. Mas todo mundo é livre de fazer a conta com a ordem que quer. Que era o que eu queria fazer agora? Então a gente vai aplicar esta formulinha, que isso é x cubo mais y cubo igual a 6xy, porque é um ponto do gráfico. Então a gente quer que a derivada seja 0. Ou seja, que esto é 0. Como x cubo mais y cubo é igual a 6x y, você substitui este valor 1, certo? Esto aqui é 2. Substituindo 1 em 2, obtemos que x cubo é igual mais y cubo. Talvez deveria ter aqui y. Esto aqui eu poderia expressar y, ficava 6 para lá. Então, 3 dividido 6 é igual a 1 medio, certo? Igual a 1 medio, para que fique claro o que estou fazendo. No final demais, somente passei aqueles 6 que a gente tinha a dividir. Então, a gente tem y cubo, então a gente tem 1 meio do x quadrado ao cubo igual a 6x por 1 meio de x quadrado. Certo? Okay. A gente que está fazendo, está procurando o valor do x e o valor do y para que a derivada seja 0. Então, x quadrado, aqui tem um x cubo, mais 1 meio não, 1 octavo, não, 2 por 2, 4 por 2, 8. Aqui x, 2 por 3, 6. Igual a 6 dividido 2, 3. 3, caraca, esse é mais feio. Mundo. 3. 3 por x cubo. Então, a gente tem este x cubo, posso passar para cá. O que eu tenho é 1
oitavo do x na potência 6 igual a 2x cubo, certo? 3x cubo menos 1x cubo. X tem que ser maior do que 0, se você quiser. Como é que é? O que eu faço agora? Multiplico por 8, talvez. Tenho x, 6. Talvez deveria passar todo mundo de um lado. Fiz tudo estranho. Multiplicar por 8. X, 6. Igual a 16. X cubo. Aqui tem x, 6 menos 16. X cubo igual a 0. Levei para lá e trouxe para cá porque sou doida, talvez. Então, após trazer o x cubo em evidência, fica x cubo menos 16 igual a 0. Então, isso implica que x é igual a 0, certo? Que seria que x cubo é igual a 0. X é igual a 0 ou x cubo menos 16 é igual a 0. O que implica que x é igual a 0 ou x é igual a raiz cúbica de 16. Certo? Então, com esses valores aí, você obtém o valor do y. O que implica que y é igual a quê? A gente sabia da equação 1, que y era uma coisa estranha do x. Agora, como é que é? Onde está a equação 1? Aqui. Era 1/2 de x quadrado. Então, y é igual a 0, ou seja que os pontos são x igual a 0 e y igual a 0. Ou, como era y igual a 1/2 da raiz cúbica de raiz cúbica de 16 ao quadrado. Porque era 1/2 de x quadrado. E aqui x igual a raiz cúbica de 16. Muita coisa, né? Este exercício. Então, os pontos onde a reta tangente é horizontal são esses dois. Os pontos onde a reta tangente é horizontal são os pontos 0, 0 e raiz cúbica de 16 em x e na coordenada y 1/2 de raiz cúbica de 16. Tá bom? Então, você realmente tem... Eles falaram no primeiro quadrante, né? Então, imagino que deve ser aquele positivo. Esse ponto aí deve ser este pontinho por aqui, que deve ter uma reta horizontal. Mais ou menos assim, uma reta tangente horizontal. E outro ponto era este aqui. Mas eles falaram, os únicos dois pontos possíveis são esses. Então, eles falaram, no primeiro quadrante. Bom, o 0, 0 você pode imaginar que estão todos os quadrantes. Então, é isso. Tenta fazer esse exercício com mais detalhe, escreve com calma e, de novo, tenta aplicar o raciocínio. Nicole. Não sei, Nicole. A gente fala assim, né? A gente fala, isto aqui é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, este é o terceiro e este é o quarto. Mas acho que fica em dúvida onde está o eixo X e onde está o eixo Y, né? Você pode imaginar que são dois. Se você quiser, por exemplo, no caso do... Depende de como você definir, né?
Mas no caso de que você esteja fazendo uma prova e ele te dá somente a opção aquela que era raiz cúbica de 16, então você somente pega isso, mas você sabe que são esses dois, tá bom? Então, Nicole, vamos te responder também uma das dúvidas que você tinha da prova. Hasta aí chega, vou terminar